E se eu te falar que talvez você não esteja vivendo um momento de ansiedade na sua vida, que a ansiedade talvez nem seja o que está passando por aí. Que na verdade o que você está vivendo é uma fase da sua vida onde você está num ritmo tão acelerado de querer controlar as coisas, que nesse sentido você cria essa ansiedade. Mas na verdade o que precisa mudar não é o estado da sua vida, não é como as coisas estão ao seu redor. Na verdade o que precisa mudar é a forma como você está encarando a sua vida de modo geral. Eu me lembro uma fase da minha vida, uma época de um momento, que estava tudo bem. E olha que às vezes é difícil no mundo de hoje as coisas estar 100% bem. Mas eu parei para analisar e eu descobri que na verdade, assim, estava tudo bem. As coisas estavam ok, as contas estavam no azul, família estava bem, esposa, filhos, tudo certo. Mas mesmo assim eu tinha uma ansiedade em looping, que era uma coisa que eu criava ali um formato, um giro, onde sempre tinha que fazer mais, sempre tinha que buscar mais, sempre tinha mais alguma coisa que precisava ser realmente alcançada. E aí, nesse sentido, eu parei para avaliar e entendi uma coisa muito importante. Que eu queria um hábito naquela época, então tinha um hábito muito específico que fazia com que, de fato, eu queria realmente estar naquele looping. Eu queria viver aquele looping na minha história. E aí eu já estava naquela adrenalina. Então, assim, para chegar até aquele momento, a construção ela foi um looping energético muito intenso para que as coisas pudessem realmente ficar equilibradas. E aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que eu criei um efeito de rotina, um efeito de hábito na minha vida. Como é que você desfaz tudo isso? Pode ser que você está vivendo isso hoje em dia na sua vida. Pode ser que nem tudo está 100% certo ou nem tudo está 100% ruim. Mas se você parar para analisar, isso não é só uma questão de motivação barata, mas é uma questão de estrutura de vida, né? Então, se você parar para analisar, logicamente que você vai ter pontos na sua vida que coisas estão andando bem, coisas não estão, e tudo bem, e assim é a vida de todo mundo. Agora, diante desse cenário, será que se você parar para avaliar e para analisar, os problemas que você tem hoje, as dificuldades que você tem hoje, e olha que dificuldade e problema é uma coisa que faz parte das pessoas, ainda mais no Brasil e no mundo inteiro. Mas se você parar para analisar, será que de alguma forma, será que de algum modo, você não consegue enquadrar algum ponto nisso, enquadrar tudo isso, onde você entenda que o que está ruim não está tão ruim assim, que você pode realmente mudar essa jornada, pode mudar essa situação e pode criar um formato novo na sua vida? Será que não tem nada aí de positivo que você pode se ancorar, como se fosse uma boia no meio do oceano, onde você enxerga aquilo ali e ver que existe uma possibilidade na sua história, uma possibilidade na sua vida. Eu, por muitas vezes, eu tentei buscar na minha história situações que pudessem realmente ser diferentes. Então, eu achava que é aquela coisa, né? É sempre no próximo passo que está a solução. Então, ocorre muito isso na nossa jornada de vida. Ah, mas quando eu ganhar aquele dinheiro vai ser melhor. Quando eu tiver aquele trabalho vai ser melhor. Quando aquele negócio lá der certo vai ser melhor. E aí nós ficamos vivendo o amanhã, incessantemente. Só que aí nessa busca do amanhã passa, enfim, 6 meses, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E ocorre na vida de muitas pessoas que o amanhã nunca chega. Porque a gente acaba vivendo uma esperança de que o amanhã vai ser a solução. Então é a questão da esperança intensa do próximo passo, né? O próximo passo sempre será a solução. O próximo caminho sempre será a solução. Mas será que o próximo passo realmente vai ser a solução na sua vida? Ou será que tem alguma coisa hoje que você já possa criar para você nesse cenário que seja um passo atual? Eu gosto muito de usar o termo de travessia, que é você realmente fazer uma travessia na sua jornada de vida, né? Eu preciso fazer uma travessia do que eu sou hoje para aquilo que eu quero ser amanhã, do que eu sou hoje para aquilo que eu preciso ser para chegar no meu objetivo amanhã. Porque não adianta a gente só achar que o mundo vai viver numa história do tipo, olha, amanhã a coisa vai ficar boa, né? A próxima situação que eu viver vai ficar boa. Não. Existe uma necessidade de mudança comportamental, uma mudança de comportamento. Onde quando você muda o seu comportamento, muda a sua ação, você começa a ter o quê? Resultados diferentes, é normal, né? E tem gente que fala, ah, mas é lógico, Léo, se eu tiver uma atitude diferente, eu vou ter um resultado diferente, para melhor ou para pior? Claro, tá? É só você fazer um teste. Muda o seu formato um dia, acorda uma hora mais tarde no seu dia, tá? Vai ser um caos de manhã se você acordar uma hora mais tarde. Por quê? Porque você tem um formato ali e tem coisas que tem que ser resolvidas. E a vida ela acontece para você e muitas das vezes por você. Então, se você acordar uma hora depois, pode ser um caos. Agora, tenta acordar uma hora mais cedo.
Talvez você consiga criar um formato ali de mais equilíbrio na sua vida, mas também pode ser que você fique mais cansado no final do dia, mais cansada no final do dia. E nisso acontece em várias circunstâncias, várias coisas da sua história. Muitas das vezes você pode querer parecer fazer coisas que se você começar a mudar a sua atitude e de forma pequena, tá? Você vai começar a ver que coisas se constrói. Agora, a grande questão da jornada é você entender o quê? Será que eu consigo ser consistente nisso que eu vou fazer? Porque o grande problema das pessoas é a consistência, e pode ser que isso seja um problema seu também. De você ter uma consistência real, onde você entenda que por mais que as coisas pareçam que não estão indo, por mais que as coisas pareçam que não estão, você está num processo de construção. E nessa construção os resultados em algum momento virá. Em algum momento haverá realmente um cenário diferente. Em algum momento haverá uma história diferente para você. Agora, não adianta você ficar esperando aí parado, aguardando e achando que talvez algum dia as coisas vão ser melhor, né? Porque aí vai gerar de fato ansiedade. Mas a ansiedade, ela é, na verdade, um resultado de ações da sua vida. Onde você, muitas das vezes, se não for uma questão psíquica, né? Coisas psíquicas, na verdade, mudam nesse cenário. Como vocês devem me acompanhar aqui nas redes sociais, você sabe que eu sou, na verdade, formado em psicanálise, estudioso aí de neurociência e outras ciências mais. Então, nesse sentido, se você parar para avaliar, lógico, existe a questão psíquica, cara. Lógico que existe a questão psíquica. Mas se não existe na natureza normal, na normalidade daquilo que se é, que o normal para você pode ser não ser normal para mim, muitas das vezes você vai entender o quê? Será que eu vou conseguir realmente construir algo diferente para mim? Será que eu vou conseguir construir algo novo para mim? O que que falta hoje para eu conseguir realmente ter uma vida melhor? O que que falta hoje para eu conseguir construir algo mais potencial, algo mais poderoso, algo que realmente dê mais resultado na minha vida? Porque nesse sentido, se eu começar a achar, parar, procurar e organizar na minha vida coisas que podem realmente ser diferentes, você começa a criar um ecossistema muito maior para você, muito melhor, de tudo aquilo que você pode construir da sua vida, entende? Só que você tem que entender o que que tem que mudar. E a mudança, ela não é do dia para noite, ela é fracionada mesmo, ela é para ser fracionada. Então, se você começa a criar uma conexão onde passo a passo eu crio algo diferente, momento a momento eu crio algo realmente que seja melhor, que na minha jornada de vida eu consiga entender que sim, é possível criar algo novo. Sim, é possível criar um formato novo na minha vida. Sim, é possível conseguir fazer. Você começa a entender que ansiar pelo amanhã se torna ali desnecessário, entendeu? Na verdade, quando você tem ansiedade, são dúvidas do amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E quando você tem realmente uma questão ali de depressão, são por questões de emoções que ocorreram no passado, entende? Então você tem a questão do seu passado e do seu futuro na sua jornada de vida. Mas você sabia que teve um livro do Daniel Goleman, né, chamado Inteligência Emocional, que ele fala uma coisa muito importante, que ele fala que cerca de 80%, isso quem está falando é o Daniel Goleman, não sou eu, tá? Mas cerca de 80% das coisas que nós ansiamos negativamente, elas não acontecem. Uma solução acontece, surge uma questão ali nova, ocorre algo diferente, cerca de 80%. Gente, 80% é muita coisa, entende? Você consegue compreender isso? Então, 80% das preocupações que você tem, e não é para você simplesmente viver a vida e deixar a vida me levar, não é isso. Mas 80% das preocupações que você tem, estatisticamente falando, tá? Não vão acontecer, não vai acontecer aquilo lá, entendeu? Não vai ser aquele problema todo que você está imaginando, que você está pensando. E isso ocorre com todo mundo. Comigo, com você, com todo mundo que você conhece. É uma média. Agora, o que que você está fazendo para mudar a sua jornada de vida? O que que você quer realmente construir para isso, entendeu? Qual que é o propósito que você tem hoje que você realmente quer fazer diferente? Muitas das vezes as pessoas elas criam uma conexão na sua história onde elas querem novos resultados. E de fato, novos resultados são importantes. As pessoas querem a solução, elas querem encontrar a solução. É o grande propósito e com certeza isso pode ser uma coisa que faz parte para você também. Eu quero encontrar a solução, eu quero buscar a solução na minha vida. Agora, diante desse cenário, a solução, ela é um resultado das ações, entendeu? Então é você realmente conseguir trazer e levar situações de ações diferentes para você conseguir ter o seu resultado mais eficiente. E se você consegue fazer isso de fato, você traz algo muito mais profundo na sua vida. Que é você realmente conseguir construir algo novo, entende? É você conseguir realmente construir algo mais poderoso. É você conseguir construir algo que seja possível para você viver na sua vida. Não adianta você ficar tentando e buscando situações que não vão levar para lugar nenhum. Não adianta isso. Isso pode realmente trazer algo muito mais negativo para você, algo muito mais destrutivo. E se você continuar do jeito que você está hoje,
As chances maiores é que você simplesmente vai se deixar levar numa situação que vai te levar para um cenário pior do que está hoje. Né? Um cenário mais destrutivo. Um cenário que talvez não seja nem construtivo para isso. Então, nesse sentido, se você parar para avaliar as possibilidades que você tem na sua vida, é importante você entender que sim, eu posso fazer mais. Sim, eu posso até construir mais. Mas para isso, não adianta eu ficar tentando ansiar pelo amanhã, mas eu tenho que ansiar pela construção daquilo que eu tenho que fazer hoje na minha vida. Aquilo que vai ser diferente no hoje na minha história. Aquilo que vai de fato construir algo muito mais poderoso, muito mais positivo. Para que diante desse cenário, esse sim, você consiga realmente construir algo que seja melhor. Entende? E para isso, muitas das vezes você precisa fazer uma mudança, uma travessia, né? Uma nova jornada para você, para que você consiga construir situações que realmente tenham resultados, não só positivos, mas resultados que vão te levar para algo muito melhor e maior na sua jornada de vida. Acreditar é muito importante. Você tem um poder muito intenso na sua mão. Você realmente, nesse momento, você é praticamente um milagre da existência pelo fato de você estar aí vendo esse vídeo, me ouvindo, percebendo aquilo que eu tenho a falar para você. Você pode se considerar um grande milagre da existência, tá? Nós somos grandes milagres da existência humana. Se você for parar para avaliar, as chances da vida, de nós chegarmos à vida, é uma chance muito pequena frente aos desafios que nós temos aí desde, né, do projeto ali antes de uma semente, quando nós saímos do nosso pai para ir para nossa mãe, entende? Então, se hoje você está aqui, se você sobreviveu, superou tudo isso, você tem que entender que há um propósito de fato, mas o propósito construído, independente da sua crença, por aquilo que você pode fazer de melhor na sua vida, por aquilo que você pode construir de melhor na sua jornada, por aquilo que você pode fazer muito mais para você. Então, se você está numa fase de ansiedade, entenda uma coisa: isso realmente pode mudar e pode transformar, desde que você acredite não só em você, mas acredite no seu potencial e você foque nas grandes soluções que você pode ter hoje na sua vida.